liberdade ou tirania. Agenda 2030. C.M. Jiménez. Este trabalho é uma análise literária, não reproduz as opiniões da autora e nem substitui a necessidade da leitura da obra no seu todo. É uma tradução minha do original em espanhol e pode conter pequenas incorreções, mas que não atrapalham o entendimento da mensagem que a autora apresenta. Pode também ocorrer comparações, ilações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. C.M. Jiménez é jornalista investigativa espanhola. Tem doutorado em jornalismo e é especializada em sociedades secretas, Bilderberg e também em geopolítica internacional. É autora de vários livros desses temas e uma figura odiada, perseguida e cancelada pela esquerda global, o que torna suas obras ainda mais necessárias de serem conhecidas. E nessa análise, não citarei o nome dela pelo óbvio motivo que a indústria do cancelamento boicota e bloqueia tudo que contém o seu nome. Mas o conhecimento e informação que essa autora transmite, isso ninguém pode tirar de você e nem impedir a transformação que isso possa promover em você. A relevância dessa obra é exatamente conhecer e se atualizar sobre os eventos geopolíticos que transcorrem no mundo pós-invasão russa na Ucrânia. Guerra entre Israel e Hamas, ameaças de guerra nuclear e o desencadeamento de uma política de censura e perseguição às opiniões divergentes das posições dominantes expostas na grande mídia. E ao conhecer a verdade, abre-se, porquanto, as possibilidades para novas e melhores decisões e escolhas. Sobretudo, a autora se concentra no programa atual da ONU, a Agenda 2030, também abraçada pelos grandes players internacionais. Vanguard, BlackRock, Google, Meta, Amazon. E desde o início ela chama a atenção para o que é e para quem está por trás dessa agenda. E lembra que essa foi estabelecida em 2015 na Conferência da ONU em Nova York. Ali estabelecido 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e qual prerrogativa era a de promover o bem-estar da humanidade e conquistar um mundo igualitário e de justiça social. Porém, o que a autora vem a demonstrar é que a Agenda 2030 é uma mera campanha de propaganda universal para induzir ou forçar todas as pessoas do planeta a seguir as regras impostas por alguns soberbos homens bilionários ligados ao Fórum Econômico, às Big Techs e às corporações financeiras globais. Apenas para esses, diz também a autora, é que o futuro será melhor e próspero. Jiménez também vai dizer que a Agenda 2030 é um plano para dominar o mundo. E seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis são a face visível desse projeto de dominação. E apesar disso, o curioso é que ninguém sabe ou vê especificamente os rostos por trás dessa agenda. O que se vê são governos assumindo o compromisso de implantá-la, mas ninguém sabe os nomes dos que criaram e distribuíram essa ideia pelo mundo. Até vemos a ONU divulgando tais metas, mas quem as escreveu? Quem decidiu que esse é o melhor para todos os países e cidadãos? E a resposta é que há um plano de governança global sobre o mundo. E indivíduos de mente psicopata criminosa, mas com contas bancárias de bilhões de dólares, desejam ter o controle de tudo sobre todos. E para esse fim financiam revoluções, motins, greves e protestos ou golpes de Estado contra países e governos estrategicamente favoráveis a esse propósito de controle mundial. E como seus soldados nessa empreitada, usam políticos, jornalistas e cientistas para validar propostas que viabilizam a tirania, mas sob nomes apreciáveis, como justiça social, combate à fome, fim da desigualdade, defesa climática e etc. Mas essas asserções são meras histórias políticas, afirma a autora, narrativas contadas para dirigir a mente das pessoas e conduzi-las a crer que a solução para todos os problemas atuais é deixarem que esses burocratas implantem o que querem, ou seja, as 17 ODS da ONU. Os acordos climáticos, os tratados ambientalistas, as cidades e casas inteligentes, a digitalização da vida, o transhumanismo e por aí vai. E outra ponderação dela é que essas histórias, que viram cláusulas e regras para as nações consignatárias da ONU, são renovadas e atualizadas a cada ano. Nos encontros do Clube Bilderberg, ao qual Klaus Schwab e membros do Fórum Econômico pertencem, não foi o próprio Schwab quem disse que no futuro não teremos nada e seremos felizes. E é quem mais se empenha para introduzir a quarta revolução industrial, onde tudo haverá de ser gerenciado por inteligência artificial e executado por máquinas inteligentes.
inclusive o seu emprego, né? Mas antes disso é preciso demolir a ordem vigente, pois um sistema só pode ser implantado se o anterior for removido, pois não dá para seguir duas estradas para lugares diferentes pelas duas ao mesmo tempo. Para seguir uma é necessário eliminar a outra. Assim, a Agenda 2030 foi estabelecida não para construir um novo mundo, mas para destruir o antigo. Quando se impõe as 17 cláusulas, as ODS, não se espera na realidade que os países consigam implantá-las, mas essa impossibilidade deverá ser o álibi e justificativa para forçar um governo tirano e centralizado sob a desculpa que só tal medida radical poderá salvar o planeta, já que os governos locais não conseguem seguir os protocolos da ONU, que salvaria o planeta da fome, das guerras, das doenças, da desigualdade social e sei lá mais o que. Mas se o papel autoassumido desses plutocratas é dominar o mundo, impondo suas regras, a função da mídia é garantir que o povo não saiba disso. Ou, na pior das hipóteses, que o povo acredite que todo esse plano será benigno para nós e esses megabilionários a financiar as ONGs só estão querendo o nosso bem. E não obstante, porém, o que move o coração desses homens é exatamente o oposto. É o ódio aos seres humanos, é o desprezo à criatura feita à imagem e semelhança de Deus. E a isso a autora chama de antropofobia, que é o desejo de destruir a raça humana. E é claro que eles próprios e suas famílias, esses eles querem preservar. Mas isso porque consideram-se divinamente consagrados e escolhidos para uma missão de eliminar a escória e salvar os eleitos, que serão apenas alguns dos seus clubes e entidades benevolentes que financiam uns aos outros. Mas para todos os demais, as outras pessoas, os seres humanos comuns, restará apenas a receita transhumanista, a de reinventar os seres humanos a partir de sua base biológica, seu DNA e suas funções cerebrais, colocando um chip, por exemplo, em seu cérebro. O objetivo é controlar, do nascimento até a morte, todos os indivíduos e transformar a nossa espécie, a raça humana, em ferramentas utilitárias exercendo funções específicas, deletérias e não realizáveis por robôs. A mão de obra essencial é isso, porém sem liberdade de escolha e nem direitos individuais. E nessa empreitada de destruir culturas e civilizações para aplicar esse novo sistema, a figura da mulher como mãe é a primeira a ser alvejada. A agenda antropológica da nova ordem, ou Agenda 2030, busca desacreditar e diluir a família, e para isso nada é mais eficaz do que atacar o papel e imagem de mãe que as mulheres naturalmente possuem. Tudo na família gira em torno da mulher e de sua capacidade de organizar o lar, de unir os membros e distribuir tarefas. Os filhos e marido, todos se alinham graças à figura da mãe, que conecta todas essas partes. A mulher cuida dos filhos, sabe das necessidades de cada um e do seu marido, conhece a personalidade de cada membro familiar e tem sabedoria para intermediar os conflitos e apaziguar diferenças. Então, a iniciativa que quisesse prosperar em dividir a família teria de confundir e enfraquecer esse elo mais forte que é a mulher como mãe. E daí vem os discursos dizendo às mulheres que ser mãe é algo escravizador, que as limita, as impede de ser livres e de fazer tudo o que elas quiserem. Então, as mães foram sendo objeto de ridículo na sociedade e muitas mulheres aderiram à negação da maternidade. As que podiam não teriam filhos e as que tivessem os jogariam em creches e escolas para que o governo cuidasse delas. Cabia à mulher agora ser livre. E em seguida, como deixou de ser mãe, essa mulher também deixaria de ser esposa. E o passo nessa direção foi aderir massivamente ao divórcio. Com a popularização do divórcio, veio então a derrocada completa da família. Filhos mal criados, mais jovens envolvidos em crimes, mais uso de drogas, mais prostituição, mais tudo de ruim, porque a família é a célula máter da sociedade. O que acontece nela reflete em grande escala ao que acontecerá na sociedade. A polarização entre homem e mulher, por exemplo, que é induzido pelo feminismo, reflete-se na polarização entre direita e esquerda, conservadores e progressistas. A motivação é a mesma. Um lado se inclina e abraça o liberalismo moral, a libertinagem, a falta de limites, o vitimismo indenizado, e a outra parte passa a ser acusada de todos os males de agora e de seus antepassados, o que provoca o extremo das relações de ambos os lados. E nesse sentido, a Agenda 2030 é uma abertura ao moderno conceito de sociedade e, consequentemente, de família. Sua instrução nessa área é a de promover novos modelos familiares, onde juntam-se 2 homens, 1 mulher e 2 homens, 2 mulheres e 1 homem e 5 mulheres, e chamam isso de novas famílias. Daí o Estado lhe dão
crianças para adotar e simulam que esse modelo e arranjo esquisito é igual ou até superior ao tradicional modelo homem, mulher e filhos. Mas à medida que as pessoas aderem a esses esquemas modernistas, passam a se sentirem muito pior, e disso decorrem diversos sintomas psicológicos de problemas emocionais, resultando na destruição do pilar civilizacional que evitaria ocasionar o caos. Quando a família é destruída, a sociedade é destruída. Tudo cai no caos. É o que dirá a autora. E não obstante, a ODS 5 está estabelecida como fomentadora dessa destruição do núcleo familiar a partir da transfiguração da mulher. Quando esse objetivo sustentável, como dizem, fala de gênero, ele está abrindo caminho no direito e leis para que outros formatos de família sejam admitidos perante a Constituição dos países e, com isso, punições a indivíduos ou instituições que não seguirem os protocolos determinados. O que inclui banheiro compartilhado, cerimônias de casamento em templos religiosos tradicionais, adoção de filhos criados, então, como gênero neutro, não binário, gênero fluido, sei lá. O que perverte já na origem a mentalidade dessas crianças. E, ao mesmo tempo, essa ODS preconiza eliminar todas as formas de violência contra as mulheres. E se recordarmos nesse ponto, o que Marx e Engels ensinaram, no infame A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, já que a literatura marxista embasa tudo que diz respeito à ONU e ao globalismo, a instituição da família é a primeira forma de objetificação da mulher, aonde as vontades, desejos pessoais e liberdades dela foram suprimidas e privatizadas ao domínio e posse do homem. Portanto, a família foi a primeira forma de prisão da mulher e fazê-la procriar filhos a segunda, porque a força a permanecer nessa jaula, digamos assim, já que ela dependia do homem para sustentá-la e também a sua prole, as crianças. Então, para ser livre e produtiva, essa mulher deveria buscar essa felicidade, e emancipando-se, quebrando as algemas do que se chamava casamento. E nessas alegações marxistas foram então plantadas as sementes que germinaram os frutos do divórcio, das tais famílias alternativas, os também afamado empoderamento da mulher. Tudo isso que deslocou o século XXI para uma versão ainda mais radical do que é mulher, ou seja, mulher trans, como legítima detentora dos direitos fundamentais da mulher. E daí, tudo se conectando e tornando-se mais ódio. Outro ponto da Agenda 2030, elencado aqui pela autora, é a evidente perseguição ao agro, ou à agroindústria. Ela destaca que desde o nascedouro da civilização, desde os sumérios, onde há registros escritos, é demonstrado que a agricultura foi a responsável pela estabilidade econômica e, consequentemente, pela origem das primeiras comunidades fixas de humanos, pois permitiu aos indivíduos se instalar definitivamente num território e deixarem de ser nômades. Com o aprendizado de técnicas de plantar e colher, os agricultores passaram a responder pela economia das cidades, pondo-se como elementos-chave para a manutenção das sociedades. E na era atual também não é diferente. E a ONU se ocupar em controlar e gerir essa parte da economia dos países é porque ela sabe que quem controla a comida, controla as pessoas. Quando as ODS 12 sobre consumo e produção responsáveis e a ODS 9 sobre indústria, inovação e infraestrutura estabelece aos países medidas inclusivas e sustentáveis nos meios de produção e na forma de consumo, ou seja, de uso fruto das pessoas quanto ao que a indústria produz, tanto está se falando de bens materiais pessoais quanto do alimento produzido e fornecido, o que quer dizer que haverá um controle em como e no que as pessoas se alimentam. E a agroindústria é o foco nessa questão. Bill Gates, Zuckerberg e outros magnatas do globalismo, para se ter ideia, têm investido em produção de alimentos sintéticos, como carne, leite, ovos e queijo artificialmente produzidos, ao mesmo tempo que eles estão adquirindo milhares de hectares de terras agricultáveis e de pecuária, indicando que pretendem gerenciar a produção de alimentos, assim como já detém o monopólio da tecnologia e internet. A ONU frequentemente se refere à segurança alimentar e fala em frear as mudanças climáticas, reduzindo as áreas de pastagem de criadores de bovinos e até proibindo o consumo de carne animal, substituindo por carne feita em laboratório e aderindo ao consumo de proteína derivada até de insetos e larvas. Cruz, credo. E como parte disso, a ODS 11 fala em cidades e comunidades sustentáveis, focando, portanto, no reordenamento de como funcionam os centros urbanos. E essa tratativa passa pelo que agora já se chama Smart Cities, ou cidades inteligentes, e se refere
há um grande plano para digitalizar o transporte público, as fábricas, as empresas, os empregos, as casas e até as roupas das pessoas. E isso também envolve a cadeia alimentar, a produção, o consumo de alimentos. É literalmente a domesticação das pessoas, onde elas serão encurraladas em cidades de onde não podem mais sair, fiscalizadas e monitoradas por dispositivos tecnológicos e, claro, à mercê das regras e regulamentos que foram estabelecidos para aquela cidade do futuro. E não passa, na verdade, de uma prisão tecnológica, é isso. E vale aqui comentar que eu vi uma entrevista com o diretor de banco sobre a moeda digital e ele comentava que uma das funcionalidades da moeda é possibilitar que rastreadores e limitadores sejam postos nela e bloquear que seu usuário compre determinados produtos ou em determinados locais. Por exemplo, no caso de uma pandemia, basta ativar o recurso e o indivíduo não consegue comprar nada fora do perímetro estabelecido, incluindo viagens, alimentos ou entrar em quaisquer estabelecimento que o controlador, digamos assim, da moeda digital decida para os seus usuários, o que significa que o governo terá total controle sobre os salários e dinheiro das pessoas. E é justamente para encobrir esse lado da Agenda 2030 que esses seus promotores, a ONU, as Big Techs, o Fórum Econômico, sempre quando a apresentam, o faz num tom apocalíptico, com contornos propagandísticos, fazendo crer que há um risco iminente do mundo colapsar se essas ODS não forem urgentemente implantadas. A tal sustentabilidade nos padrões de consumo e produção é na realidade uma estratégia de controle e poder, mas disfarçada de luta contra o aquecimento global, de políticas públicas para transição energética, econômica, social. Quantos termos bonitos, né? O roteiro é o mesmo. Fazem o devido alarmismo, criam o pânico, disseminam mentiras de que o mundo está prestes a acabar. E em seguida, um grupinho de bilionários se juntam, criam um fundo para arrecadar dinheiro de doações para enfrentar o suposto problema global e depois usam esses mesmos recursos para implantar mais normas, mais leis e mais restrições para a sociedade. E também mais impostos, né? Claro. Os governos adotam tais medidas, carimbadas pela ONU, e aquele grupo de bilionários acabam, por isso, ficando mais ricos e mais influentes nas decisões dos países. E foi assim que na década de 1930, houve a grande depressão financeira na América, também a bolha imobiliária em 2008, a corrida espacial e a ameaça nuclear nos anos da Guerra Fria, nos eventos pandêmicos de 2019, recentemente, e da SARS-CoV-2 da China. E tanto agora sobre a suposta crise climática que sucumbirá o mundo se a Agenda 2030 não for implementada urgentemente. E tanto é que não há um único tema hoje em debate no mundo, no contexto geopolítico, que não esteja dentro de alguma comissão ou setor da ONU. Tudo no mundo, não importa o país, está de alguma forma conectado aos conselhos e agências das Nações Unidas. E de lá sairá as resoluções que, obrigatoriamente, deverão ser seguidas pelos líderes dos países membros. São, para se ter ideia, o Comitê de Desenvolvimento e Cooperação do Caribe, o Comitê de Cooperação Sul a Sul, a Conferência das Américas, a Conferência da Ciência e Inovação, o Comitê do Alto Nível para a Cooperação Sul-Sul, a Conferência Internacional de Financiamento para o Desenvolvimento, a Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação, a Conferência de População e Desenvolvimento, a Conferência da Mulher, do Desenvolvimento Social, a Comissão da Condição Jurídica e Social da Mulher, a Convenção das Mudanças Climáticas, a Cimeira Interamericana de Integração Regional e Subregional. Todas essas estão sob o comando de agências maiores especializadas da ONU, como Unesco, OMS, OMT, PNUD, Unicef e por aí. E financiando tudo estão os bancos também ligados à ONU, ou seja, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Banco de Desenvolvimento da América Latina, Banco Centro-Americano e vários outros. E todas essas instituições, vai dizer a autora, trabalham em aliança para realizar as metas globalistas, que a saber são ideologia de gênero, ativismo climático, anticristianismo, anticapitalismo, doutrinação escolar, etc, etc, etc. E ela, a autora, também prossegue fazendo menção à ODS 4, para denunciar que esse objetivo planeja idiotizar a juventude através de um currículo escolar que leva à bestialização. Palavras dela. A educação de qualidade prevista nessa ODS se refere a um processo de formação psicológica de militantes progressistas e de alunos adestrados às pautas globalistas, que além das temáticas de clima, anticapitalismo, etc., também corrompem os estudantes com hábitos e ideias libertinas sobre sexo.
Há um bombardeio erótico sobre a cabeça das crianças e adolescentes que o processo escolar chama de educação sexual, ou estudos de gênero, mas que não passam de táticas para estimular sexualmente a imaginação desses jovens e gerar uma sociedade hipererotizada e que, por consequência, não terão uma vida conjugal saudável e só criará mais mães solos, eleitoras de partidos de esquerda e dependentes de assistência de governo. A autora cita nesse contexto a publicação de março de 2018 da ONU em parceria com a OMS e Unesco e dirigida às escolas primárias de todo o mundo. O documento chama-se Orientação Técnica Internacional sobre Educação Sexual e seria uma espécie de guia oficial, entre aspas, para o assunto aos estudantes, a questão sexual. O próprio objetivo admitido do documento é capacitar as crianças para terem relações sexuais seguras. Está escrito literalmente que se destina a ajudar as crianças a construir relacionamentos com parceiros românticos ou sexuais. O mesmo instrui ainda os professores a ensinar as crianças a partir dos 5 anos de idade a beijar, a tocar e a desenvolver comportamentos sexuais precocemente. Meu Deus do céu. E como testemunha do que a autora fala, eu mesmo baixei no site da ONU e li esse documento. E atesto que ele é monstruoso, satânico, infernal, literalmente. E ele se chama Orientações Técnicas Internacionais de Educação em Sexualidade, uma abordagem baseada em evidências. E consta de um programa da Unesco denominado Agenda 2030 para a Educação Global. E das muitas e assustadoras diabices que há no documento, eu destaco o descrito na página 72 e 73 no tópico Comportamento Sexual e Resposta Sexual. Há um quadro de orientação aos professores de como proceder e o que ensinar aos alunos nesse tema, chamado de Conceito-Chave 7. Destaca, por faixa etária, o que deve ser abordado pelos professores aos alunos e o aprendizado que esses alunos devem ser capazes de absorver e apresentar depois, ao fim daquele ciclo de aulas. Dos 5 a 8 anos, as crianças são instruídas a demonstrar seu amor por outras por meio do toque e da intimidade. Elas devem aprender as diferentes maneiras de mostrar afeto, beijos, abraços, toques sexuais. E dos 9 aos 12 anos, essas crianças são treinadas na arte da estimulação sexual, física e mental, e são orientadas a praticar e descrever respostas físicas das estimulações sexuais. Devem ser também ensinadas sobre masturbação e, caso queira, podem ser incentivadas à iniciação sexual ativa. Isso está escrito em documento da ONU e direcionada a adolescentes, crianças de 9 a 12 anos. É um absurdo, mas está lá no documento. E a coisa só piora. Dos 12 a 15 anos, a orientação é de que os professores ensinem como esses adolescentes podem evitar DSTs e gravidez precoce, com o uso de preservativos e métodos anticoncepcionais. E isso estamos falando de crianças de 12 anos, tá? Há também instrução sobre alternativas sexuais prazerosas, diz o texto, sem a necessidade de penetração. Eu volto a dizer isso para crianças de 12 anos de idade. Agora, você acredita que o mundo jaz maligno? E para reforçar, todas essas coisas são embaladas no pacote da Agenda 2030 e distribuídas aos governos de cada país que são pressionados a adotar tais regras e inovações. E vale ressaltar que nos governos de esquerda, como Brasil com Lula, Estados Unidos com Biden, a administração federal já veio a público expor sua total adesão aos programas da ONU, mostrando que a agenda globalista e progressista andam juntas e coadunam dos mesmos interesses e maldades, assim como servem ao mesmo mestre, que é Satanás. E Jimenez vai além para atestar que tanto a esquerda quanto os globalistas amam e se dedicam ao mesmo mal, que é a promoção das drogas, do entretenimento vulgar e da promiscuidade sexual. O plano final é enfraquecer as sociedades e aniquilar toda e qualquer virtude. A moral, a espiritualidade, a dignidade, o comedimento, a moderação, o autodomínio. E isso para que elas se tornem vulneráveis e possam ser convencidas a seguir tudo que uma suposta elite iluminada disser e projetar para o futuro do mundo. Via de regra, a meta é providenciar uma geração submissa, insegura e dependente. E nesse trilho a ODS 10 fala em redução das desigualdades. E sua proposta, ao oposto do que propagandeia, de que irá acabar com as diferenças sociais, sua real intenção é de fato eliminar as classes sociais, mas fazendo com que exista apenas duas. A deles, da elite suprema bilionária e dona de todos os meios de produção, e a classe popular de
baixo nível, aqueles que vivem regulados por leis de censura na internet, fiscalizados por tecnologias de vigilância digital e submetidos a se alimentar de rações artificiais baseadas em larvas, insetos, carne sintética. E, acima de tudo, sendo sustentados por uma renda universal ou cota de crédito do governo, onde quaisquer desobediência é punida com a redução desses créditos sociais. A redução da desigualdade é, portanto, a coletivização forçada e nivelamento social e econômico. É a sociedade uberizada e digitalizada, em que ninguém tem nada e alugará tudo, conforme Klaus Schwab falou. Tudo será acessado e disponível por aplicativo, mas tudo que as pessoas usarão pertencerá aos magnatas das Big Techs, que controlam os software e hardwares da engenharia computacional que regerá tudo no futuro. Carros, transporte público, hotéis, pousadas, praças pagas, rodovias, alimentação, aparelhos domésticos, as cidades, as casas inteligentes, todo tipo de assistencialismo estatal, tudo no mesmo pacote. E fato é que a redução das desigualdades é uma outra expressão para roubar o que é dos outros. É disso que se trata. Tomar as propriedades, as heranças que os pais deixaram aos filhos, os meios que as famílias têm de subsistência, suas casas, seus imóveis. E, em compensação, dar-lhes uma renda mensal, prender-lhes numa cidade monitorada e chamar isso de admirável mundo novo, de um futuro feliz, onde você não tem nada. E esse jogo não é difícil de detectar como funciona. A própria autora menciona e esclarece que no evento sanitário de 2019, pesquisas posteriores constataram que, ao passo que pequenos negócios, comércios locais e pequenas empresas faliram ou entraram em enormes dívidas, empobrecendo ainda mais, as 10 pessoas mais ricas do mundo, adivinha, duplicaram suas fortunas. Ou seja, justamente aqueles que mais apregoam sobre desigualdade social. O movimento de xadrez global na pandemia foi o de lançar a classe média na pobreza, nivelá-los aos que já eram da classe baixa e fingir que depois que agora eram todos da mesma classe, os despossuídos e dependentes do Estado. A igualdade que pretendem, portanto, é a de todos nós vivendo à custa do salário básico universal. E assim a questão primordial da Agenda 2030 é servir de mapa global para as ações que governos e líderes políticos locais devem adotar, a fim de conduzir seus países a tal nova ordem internacional. E embora chamem de sustentável, esse futuro regime tirânico é uma espécie de admirável mundo novo, com o grande irmão dos clássicos de Huxley e Orwell. E muito embora denominem de Pacto Global, como Luiz Inácio da Silva, o presidente do Brasil, em 2024 disse no discurso em setembro desse ano na ONU, em total acordo à agenda globalista, o inegúmeno falou em desigualdade social, alterações climáticas e o tal Pacto Global para o futuro. Mas de qualquer modo, o que devemos saber é que essa gente é como um ilusionista de circo. Sempre tem um truque para tirar da manga ou da cartola. E suas falas à plateia é nada mais que uma distração para que as pessoas não vejam suas mãos rápidas e ágeis movendo coisas sem o público perceber. E a Agenda 2030 é isso, um show de mágica. E nós somos os iludidos, aplaudindo, admirados, a arte de enganar que os magos globalistas possuem. E assim então, está escrito: todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 18 a 20. E assim encerra a análise da obra Liberdade ou Tirania? Agenda 2030, de C.M. Jiménez.